da IFM no Brasil e estou à disposição de todos. Vou começar a falar um pouco da IFM, para quem talvez não tenha tanto contato com a gente, não tenha tido tanto contato, para vocês terem uma ideia da nossa estrutura e como nós podemos ajudá-los. Então, em relação à fundação da IFM, feita em 1969, de origem alemã, então nós temos mais de 50 anos de mercado. Tá? Se nós formos falar de Brasil, nós viemos para o Brasil em 97, então 23 anos também de mercado. Temos uma estrutura bem sólida aqui no Brasil também. Temos mais de 7 mil colaboradores em todo o mundo. E aqui duas referências para vocês são nossos CEOs, Michael Mahofer e Martin Buck. Nossa presença, nós temos participação em mais de 85 países ao redor do mundo, tanto com escritórios, fábricas em diversos países e também parceria com alguns distribuidores. E aqui uma marca interessante para vocês. No ano passado, nós atingimos o faturamento de 1 bilhão em todo o grupo, e a ideia é só crescer esses números, né? Isso com a ajuda de todos vocês, nessa parceria que a gente vem desenvolvendo. Para vocês terem uma ideia, nós atendemos mais de 150 mil clientes ao redor do mundo. Então, são clientes e parceiros que a gente constrói essa sinergia, né? Aqui um pouco do portfólio de produtos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a IO-Link e algumas soluções, mas em relação às soluções que nós temos e produtos, a gama é muito grande. Então, desde sensores de posição, como indutivos, capacitivos, fotoelétricos, magnéticos, a linha de processo também nós vamos abordar hoje, desde sensores de temperatura, de nível, vazão, fluxo, pressão, a área de máquinas móveis também é um setor também dedicado da EFM, que trabalha muito com controladores para máquinas móveis, que a gente diz de caminhões, escavadeiras, tratores. Então precisa ter um controle todo dedicado para o processo, porque o processo é muito robusto, muito agressivo, né? Então é uma área totalmente dedicada. A parte de controle industrial, então com redes, CLPs, IHMs, temos também soluções assim. Tecnologia de segurança, que é toda a parte voltada para atender a NR12, cortinas de luz, relés de segurança, indutivos, magnéticos, chaves de segurança, botões de emergência, e também tem uma linha muito grande que nós conseguimos atender. Sistema de identificação e visão. Então, todos os sensores de visão, visão 3D, visão 2D, temos outros webinars falando sobre esse tipo de solução. Então, vocês podem ver, estão gravados. Sistemas de identificação é em relação à rastreabilidade, né? Então, um sistema RFID, por exemplo, onde eu tenho tags, antenas que eu consigo identificar e rastrear o meu produto, no meu processo e por assim adiante. Também sistemas de monitoramento de condições. Aqui a gente trabalha muito voltado para manutenção preditiva, né? Então é a análise em si de todos os processos de equipamentos. Então aqui um exemplo que eu dou para vocês é o monitoramento online de vibração e também monitoramento da qualidade de óleo, tudo isso de forma online. Tá? Tecnologia de conexão e a IO-Link. A IO-Link nós vamos falar aqui hoje. E tecnologia de conexão também em relação até conectores, né? Cabos, conectores, que também são bem importantes para manter a qualidade e a confiabilidade do processo. E software, nos últimos anos também a IFM vem desenvolvido muitas soluções para software, tanto para utilizar para programar sensores, parametrizar, né, todos os indicativos dos sensores e também softwares de gerenciamento para monitoramento de todo um processo, onde eu consigo analisar, cruzar variáveis e ter ali o meu dashboard, o meu cockpit preparado e customizado. Tá? Então, uma ideia rápida do nosso portfólio.
E aqui algumas indústrias e segmentos que nós atendemos: fabricante de máquinas, a linha automotiva, alimentos e bebidas, siderurgia, energia, máquinas para embalagem, máquinas móveis, mas posso dizer para vocês que nós atendemos todo tipo de segmento possível. Tá? Então, farmacêutico, químico, qualquer um a gente pode atender. Tá? E aqui a gente começa a falar um pouco do nosso tema realmente, né, que é a IO-Link e onde que eu consigo aplicar e algumas soluções voltadas para a indústria de alimentos. Então, basicamente, a primeira pergunta, o que é a IO-Link? A IO-Link já é algo, é uma tecnologia recente, mas vocês podem ver aqui que não é tão recente assim. É que ela começou a ganhar corpo realmente e a confiança da indústria nos últimos anos, né? Então, iniciou em meados de 2006, né? Foi originário na Alemanha, todo o desenvolvimento no governo alemão. A EFM foi uma das pioneiras em todo esse desenvolvimento, e nós temos instrumentos, sensores com IO-Link desde essa época. Então, provavelmente vocês têm equipamentos IO-Link que nós já fornecemos e talvez não saibam. E a gente mostra aqui para vocês como desbloquear esse tipo de funcionalidade. Mas basicamente é uma comunicação ponto a ponto. É uma forma de eu ter uma digitalização do meu chão de fábrica realmente, né? Na comunicação dos meus instrumentos e sensores ao meu sistema de controle, ao meu CLP. Né? Então eu tenho mais diagnósticos, eu consigo enxugar a infraestrutura e é uma forma de facilitar e otimizar o processo de ponto a ponto de sensores e atuadores. Tá? Não é uma rede Field Bus, em si uma comunicação ponto a ponto. E aqui que a gente vai mostrar um pouco para vocês. Então, como que funciona? Tudo isso se passa através de um mestre IO-Link. Esse aqui é um exemplo de mestre IO-Link com um grau de proteção IP69K, porque na indústria de alimento toda a umidade, toda a agressividade do processo, sanitização que precisa ser feita, precisa de um equipamento robusto, né? Então, esse mestre IO-Link ele é apropriado para isso. E como que ele funciona? Eu posso colocar esse mestre IO-Link direto no meu processo, não preciso necessariamente colocá-lo dentro de um painel, tá? Porque ele tem esse grau de proteção. Então aqui eu tenho 8 canais. Eu posso conectar qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de sensor que eu queira. Eu faço a comunicação desses sensores e instrumentos direto ao meu CLP, com protocolos de comunicação que já existem, não é segredo para ninguém. Então, você tem um protocolo Ethernet IP, Profinet, Ethercat, Modbus. É praticamente plug and play. Os blocos de funções já estão todos prontos para você baixar no site da EFM, não tem segredo. A EFM te dá todo o suporte, te ajuda a fazer a programação e você comunica com o cabo Ethernet ligado diretamente no CLP. O mestre IO-Link vai virar um nó no seu CLP, né? E você alimenta o mestre IO-Link com uma fonte 24 volts, também padrão de qualquer processo, né? E aqui eu tenho um modelo com 8 canais, onde eu posso colocar até 8 dispositivos IO-Link, né? Então, como eu falei, desde sensores de pressão, temperatura, sensores fotoelétricos, qualquer tipo de equipamento que tenha o protocolo IO-Link, eu posso conectar aqui no Mestre IO-Link. Então, a conexão que eu estava falando de tecnologia de conexão é muito simples. Aqui eu tenho cabos M12, conecto um lado direto no Mestre IO-Link e o outro lado eu conecto nos instrumentos. E aqui vocês podem ver uma variedade muito grande. Temos até encoders, medidores de vazão, sensores laser, qualquer tipo de instrumento. Hoje, 90% dos instrumentos, dos equipamentos IFM tem o protocolo IO-Link embarcado. Então, e é muito fácil. M12 de um lado, M12 do outro, no dispositivo, já tenho o meu sistema pronto e funcionando. Não preciso de board, não preciso de capa-fio, fazer nada disso. É simples assim. Em segundos eu posso colocar o meu sistema para rodar e minha infraestrutura pronta. E um outro ponto interessante é que essas informações que eu posso pegar e receber dos meus instrumentos, eu também posso comunicar com uma rede paralela
da minha empresa. Então ele tem uma porta, aqui vocês podem ver aqui, IoT. O que eu tenho nessa porta IoT? As mesmas informações que eu adquiro, que eu extraio de todos os equipamentos, eu posso distribuir para uma rede de TI separadamente da minha rede de TA, que seria de automação. Então, eu não preciso passar por dentro do meu processo de automação para, às vezes, extrair algum dado interessante, alguma coisa para eu conseguir começar a fazer uma análise. Então, é um caminho em Y. Aqui, só para vocês terem uma ideia, dentro do Mestre IO-Link, eu tenho dois endereços de IP. Um eu comunico com CLP e o outro eu posso comunicar com uma rede paralela que possa ser de TI. Aqui eu tenho protocolos de linguagens diferentes, JSON, MQTT, mas isso talvez seja até mais familiar para o pessoal de TI. Mas é uma ideia para vocês que é possível. Eu poderia subir até escalonar essas informações direto para o meu ERP. Aqui eu estou dando um exemplo de SAP para vocês, que é algo que nós já temos pronto. E o IO-Link em si, quais as vantagens que eu tenho de utilizar isso? Já comecei a ver que eu tenho algumas vantagens de infraestrutura, tempo de comissionamento, cabeamento aqui M12 e M12, certo? E as vantagens e quais diagnósticos que eu tenho dos instrumentos? O que fica diferente de um instrumento comum, que normalmente é um sinal analógico, é um sinal on-off digital? Quais são as vantagens? E aqui a gente começa a mostrar para vocês. Eu consigo trabalhar com múltiplas variáveis. O que eu quero dizer? Por exemplo, nós temos medidores de vazão que ele mede exatamente a vazão em si instantânea que está passando, ele totaliza a vazão, né, o consumo que já passou, ele me dá também temperatura e me dá pressão. Ou seja, eu tenho 4 informações em apenas um produto. Né? E como que eu poderia fazer isso de uma forma convencional? Eu precisaria de um fio para cada saída dessa, e mais um fio de positivo e negativo para fazer a alimentação. Você imagina, o cabo também já vai começando a ficar maior, né? Eu precisaria de no mínimo uns 6 fios para receber todas essas informações. Com a IO-Link é diferente. O sinal é digital, então a comunicação do meu instrumento até o mestre IO-Link é de uma forma única e é digital e direta. Exatamente a informação que eu estou recebendo no meu processo, eu transmito para o meu mestre IO-Link, que aí ele transmite para o CLP. Então, através de apenas um fio. Então, o que eu preciso aqui necessariamente? Que o cabo tenha 3 fios, o positivo e negativo para alimentar e um fio para mandar todas as informações. Nesse exemplo do medidor de vazão que eu falei, então ele mandaria 4 informações por apenas um fio. Olha como que eu já começo a otimizar a infraestrutura e facilitar o processo. E essa também é uma grande vantagem aqui, é sem perda de valores de medição. Como é uma informação digital pronta que eu estou transmitindo, eu não preciso fazer conversões. Se eu tenho, por exemplo, um sinal analógico, é, eu leio essa informação de forma digital de um instrumento, de um sensor que esteja no campo. Internamente, ele transforma essa informação em analógico, eu mando para o CLP, o CLP recebe em analógico, transforma em digital e processa dentro do CLP. Olha o trabalho, olha o caminho que precisa fazer hoje no método comum, que provavelmente vocês utilizam aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Que pode ser que você tenha perdas de tantas conversões necessárias, pode ser que você tenha perda no meio do caminho, né? Então, dependendo da perda, 1% na medição, pode ser que não impacte em nada o seu processo. Mas, em alguns processos onde qualquer tipo de medição é bem crítica, se você tiver uma variação de 1%, isso pode ser bem ruim. Então, às vezes, eu gosto de sempre de citar a medição de temperatura. Um produto alimentício, a maioria dos produtos você fazem uma medição, eu necessito de uma medição bem assertiva de temperatura, porque senão eu posso mudar a textura, o sabor, exatamente a qualidade do meu produto, né? Então, exatamente o que eu estou lendo no processo é o que eu vou receber no meu Mestre IO-Link, no meu CLP. E como é um sinal digital, ele é resistente a interferências. Eu não preciso daquele cabo blindado, aquele cabo shieldado conhecido, né? Eu posso utilizar um cabo comum. Então, com isso, eu consigo já reduzir custo, né? Plug and play.
Essa é uma função bem interessante. Por exemplo, eu tenho um sensor de pressão instalado numa tubulação. Porventura, ele foi danificado, ele queimou e eu tenho que substituir. Eu vou lá no meu almoxarifado e pego um modelo igual. Só que existiam parâmetros naquele modelo que foi danificado e eu tenho que colocar os mesmos parâmetros no sensor novo. Utilizando o IO-Link, assim que eu conectar e substituir o sensor pelo novo, ele já reconhece os parâmetros do antigo automaticamente. Então eu não preciso mais perder tempo programando o sensor. Basicamente isso. Facilita muito, otimiza muito o processo. A prova de manipulação, então eu também consigo bloquear a função no campo para que ninguém possa alterar manualmente. Eu só possa alterar esses mesmos parâmetros que eu acabei de falar, eu só altere pelo meu CLP. No campo, mesmo que o sensor tenha botões, é impossível de fazer a alteração. Ele está totalmente bloqueado, ou seja, eu garanto a segurança do meu processo. A identificação, eu consigo criar tags eletrônicos também nos dispositivos e nos sensores. Então, eu posso dar nomes aos meus sensores que estão mapeados pela planta e também eu consigo mapear pelo fabricante. Todo fabricante, todo sensor, todo dispositivo tem o seu ID. Né? Então, ele consegue reconhecer para que você evite que você possa colocar um sensor de forma errada. Então, ele evita erros também em uma substituição e um comissionamento. E também o diagnóstico de ruptura de fios. Isso já é qualquer tipo de falha que eu tenha no periférico, no dispositivo, qualquer descascamento do fio e falha, rompimento do fio, eu tenho esse diagnóstico de forma imediata. Tá? Então, vocês estão vendo uma série de vantagens e benefícios que a gente consegue com a IO-Link. E tudo isso é muito simples. Posso dizer para vocês que hoje é mais simples do que o modo convencional que nós temos hoje na indústria. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo breve exemplificando principalmente a infraestrutura, o que a gente consegue ter de benefício. Eu não sei se vocês estão ouvindo o som, mas eu posso exemplificar. Então aqui eu tenho chave de nível, sensor de temperatura, pressão e também de fluxo na tubulação, né? Todos esses instrumentos instalados no tanque, né? E aqui mostrando um método convencional. Todos eles vão ser interligados através de bornes que chegam no meu painel e depois eles vão para o meu cartão analógico, né? Então, quanto mais instrumentos e sensores, mais entradas analógicas eu preciso ter no meu CLP, no meu controle, né? E olha como que ficaria mais ou menos a estrutura convencional de hoje que nós temos. E aqui a gente vai mostrar para vocês simplificando toda essa infraestrutura com a IO-Link. Vocês viram, eu eliminei toda a parte de bornes. Se vocês puderem perceber, eu eliminei cartões analógicos e eu coloquei um mestre IO-Link no lugar. Só que o mestre IO-Link, como eu comentei, eu não preciso que ele esteja no painel. Então eu posso reduzir espaço de painel. Painel para a indústria alimentícia é muito caro, eu preciso de inox, né? Então eu posso colocar o mestre IO-Link direto no processo. Qualquer canto do processo que eu possa utilizar, eu posso fazer essa instalação. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês depois. Olha como a instalação ficou mais enxuta, mais limpa. Então, essa é a ideia. E aqui para vocês um exemplo de arquitetura. Né? Então, eu tenho o mestre IO-Link, aqui pelos números, né? Eu tenho o mestre IO-Link. Aqui eu estou fazendo até a função, um exemplo como Daisy Chain, que eu estou colocando vários mestres em série, isso é uma possibilidade, porque o mestre ele funciona até como se fosse um repetidor de sinal, porque eu tenho aqui o protocolo de rede, aqui na parte superior. Então, Ethernet, por exemplo, eu poderia ter um mestre IO-Link instalado em um ponto, ter 100 metros de distância e ter outro mestre IO-Link instalado em outro ponto e fazer essa conectividade entre eles.
para vocês terem uma ideia de como fica prático e flexível e toda a instalação. Então aqui eu tenho o mestre e o link, eu tenho o cabo de rede passando aqui, que é o cabo Ethernet, né? Ele vem, chega no mestre e ele sai aqui para conectar no outro mestre, vocês podem ver aqui, né? Então o jumper, que é o Daisy Chain, que eu comentei, M12 e M12 e P69K para Ethernet também, né? O cabo de alimentação, eu poderia utilizar um cabo que eu estou mostrando aqui, esse cabo preto, para fazer a alimentação de vários mestres, igual vocês estão vendo aqui. E eu faço a derivação da alimentação. Aqui eu estou passando 24 volts e eu faço a derivação para alimentar cada mestre aí o link. Eu uso esse conector de derivação e esse jumper de alimentação, que vocês podem ver aqui. Ele faz a alimentação e é o mesmo jumper que eu posso utilizar para alimentar os instrumentos. Vocês podem ver como é prático utilizar e conectar um sensor ao mestre IO-Link. Então, basicamente, o que eu tenho aqui em relação a cabeamento? O cabo Ethernet, o cabo de alimentação 24 volts e o cabo que eu vou comunicar e alimentar o meu sensor. Simples assim. Aqui um exemplo para vocês, não vou me aprofundar muito, mas existe a possibilidade de você fazer um sistema híbrido. Hoje nós temos rede ASI, né, que já é mais conhecida na indústria, já muitos anos atrás, nas décadas de 90, foi, foi, é, foi feito o start de rede ASI, também num consórcio, e hoje existe a possibilidade de eu colocar mestres IO-Link dentro da rede ASI. Então eles viram realmente nós da rede ASI. Eu faço toda a programação do mestre IO-Link através do gateway, né? Então, todas as funcionalidades que eu comentei até agora de IO-Link, eu também posso colocá-las dentro da minha rede ASI. Às vezes eu já tenho a rede ASI passada em algum processo da minha empresa, eu posso utilizá-la também para otimizar tudo e colocar todas essas funcionalidades dentro da rede ASI. E eu aqui também um exemplo de fazer o daisy chain, colocá-los em séries. Então aqui eu começo a otimizar mais ainda a minha infraestrutura. Rede ASI, a maioria das aplicações utilizadas em monitoramento de válvulas, mas poderia estender para conectar outros sensores, instrumentos e por aí vai. E aqui eu vou falar para vocês um pouco das soluções em relação à instrumentação, né? Aqui o que é o mundo ideal, né? Em qualquer indústria, não precisa necessariamente ser na indústria de alimentos, mas a gente quer aumentar a produção, reduzir perdas, reduzir tempo de máquina parada, melhorar a eficiência do processo e a qualidade. Parece clichê, mas realmente é o dia a dia de todo mundo, que todo mundo busca sempre, né? Melhorar, fazer aquela melhoria contínua de todos os processos. E aqui a gente vai mostrar para vocês algumas soluções. Primeiro eu vou falar para vocês dos nossos condutivímetros, também uma linha diretamente conectada com o IO-Link, né? Então, ele é bem compacto. Vocês podem ver aqui um modelo, pode ser utilizado para processo SIP, para eu faço toda a distinção de água, dos agentes químicos, para fazer toda a higienização interna. Então, é um modelo um pouco mais recente da EFM, mas também temos condutivímetro no nosso portfólio, né? E qual a vantagem do condutivímetro em IO-Link? Aqui para vocês eu mostro uma tabela, mas para ser breve e claro, com uma informação analógica vinda do meu condutivímetro, eu perco muito em precisão. Vocês podem ver aqui a resolução que ele pode ter utilizando né, a maior escala possível do condutivímetro, né? Então aqui 1000 milisiemens eu posso ter uma resolução de 244, né? Então onde que eu tenho precisão utilizando saída analógica, né? Agora utilizando a informação em IO-Link, a minha resolução é de 1 em 1, né? Eu não perco em precisão, eu ganho muito em efetividade utilizando a IO-Link. Então aqui é um exemplo que vocês podem ter já na prática das vantagens do IO-Link, ganhar muito em precisão. Aqui eu mostro para vocês também um breve vídeo dessa linha.
Então, aqui dando alguns exemplos de alguns mais utilizados aí no mercado, e também a EFM hoje com a nossa solução de condutividade. Tá? Então, nós temos o modelo LDL200 e o LDL100. Ambos são condutivímetros, princípios de medições diferentes entre eles, mas a maior diferença está mais na aplicação. Esse maior LDL200, mais utilizado para processo CIP, mas onde eu quero distinção de produtos apenas, eu quero diferenciar cerveja de água, iogurte de água, algo nesse sentido, é distinção apenas de fase de produtos, então eu posso utilizar o LDL-100. O custo-benefício dele é muito mais interessante e funciona da mesma forma. O que muda mais é o range de medição entre eles. Aqui então o exemplo do Mestre IO-Link instalado, o que a gente comentou, em enxugar toda a infraestrutura do meu processo. Então aqui eu tenho toda a parte de cabeamento IP69K, Mestre IO-Link IP69K, e ele está instalado aqui no pé de um processo, no pé de um tanque, que eu vou mostrar para vocês. Então não preciso que ele esteja no painel, qualquer canto que eu possa instalar o Mestre IO-Link já estará funcionando e com certeza muito robusto para atender o processo, mesmo que você tenha que fazer todo tipo de higienização possível. Temperatura. Eu comentei, esse é um ponto bem interessante que eu gosto de citar para vocês. A parte de medição de temperatura de um processo alimentício é crítico, né? Eu já havia comentado. Então, a FM desenvolveu uma solução que você não precisa ter mais dor de cabeça em relação a esse tipo de medição, né? Porque hoje a gente sabe, vocês precisam fazer a aferição de tempos em tempos, de uma forma periódica, de todo o instrumento e fazer talvez uma possível até calibração do transmissor de temperatura que você tem no processo. Por que isso? Você precisa garantir a confiabilidade daquela medição. Senão, é o que a gente falou, você vai impactar direto na qualidade do produto final. Com a linha TCC da EFM, eu consigo fazer isso de forma automática, né? Então, esse sensor ele se automonitora. Então, o que, que isso significa? Ele está funcionando perfeitamente. Se porventura acontecer dele perder ou tiver algum desvio nessa medição em relação à calibração, ele já te dá um sinal instantaneamente. É um sinal automático. Então ele está funcionando. Só lembrando, a FM tem 5 anos de garantia. Então a expectativa é que esse sensor no mínimo dure 5 anos e que você não tenha dor de cabeça com relação à calibração. Se você tiver algum problema, alguma falha desse dispositivo, ele vai te dar um sinal instantâneo. Então, aqui é um exemplo dele instalado no tanque. Basicamente, eu tenho a luz verde, está tudo ok no meu processo. Pode mudar para a luz azul, aí eu preciso analisar e fazer uma aferição. Se for uma luz vermelha, eu substituo o sensor que provavelmente algum dispositivo, algum elemento interno foi danificado. Mas posso falar para vocês, você não precisa retirar o equipamento do seu processo para fazer a aferição. O sistema faz isso para você, ele te informa se houver qualquer tipo de desvio e falha na medição. Então é a segurança do seu processo e da qualidade do seu produto. Evitar parada de máquina também. Então, tem uns conjuntos motobomba, motores e várias aplicações e que eu preciso também garantir a disponibilidade do meu equipamento, né? Então, esse também aqui é um sensor de vibração que ele já te dá um diagnóstico, é praticamente plug and play, né? E você pode instalar em vários processos que você tenha que garantir a disponibilidade daquele equipamento, né? Então ele também comunica diretamente a IO-Link. Ele mede temperatura, a vibração global, ele te dá informações de falha de rolamento, aceleração, e o mais interessante é que ele é a IO-Link, grau de proteção IP69K, e você pode também utilizá-lo na mesma estrutura onde você tem outros tipos de sensores, você pode agregar com um sensor de vibração IO-Link. Aqui é uma ideia para vocês de monitoramento de nível, para você também garantir a confiabilidade nesse tipo de medição.
Aqui é o exemplo dele instalado no tanque. Então, a chave de nível, o transmissor de nível, que é por pressão, para pegar o volume da coluna de água, né? Todos compactos, e IP69K também, para seguir a mesma ideia do Mestre IO-Link, né? E aqui eu tenho algumas vantagens também, que a gente estava falando. Eu tenho o diagnóstico, se ele está funcionando em sua plenitude ou não, né? E nessa chave de nível é bem interessante, né? Você consegue substituir direto aquela chave vibratória, é uma substituição automática, mesmas conexões, mesmo processo, isso é simples de você fazer essa reposição, só que ela não é mecânica, né? Que é o contrário da vibratória. Então, o acúmulo do produto, esse tipo de coisa não vai interferir na medição e não vai causar problemas nessa chave de nível. Pelo contrário, eu consigo inibir qualquer acúmulo do produto que eu tenha na face ali daquela chave, dessa chave que a gente está mostrando aqui para vocês. Eu consigo fazer até a informação de ignorar, eu posso programar a sensibilidade dessa chave de nível. De uma chave de nível simples, eu começo a trabalhar de uma forma mais inteligente. Então, um exemplo para vocês: maionese, molho de tomate, chocolate, são produtos viscosos, né? E eu consigo ignorar qualquer incrustação que eu tenha na ponta dessa chave de nível. E o transmissor de pressão, que eu pegaria o nível como um volume, também bem compacto, e eu consigo já instalar no pé do tanque, no cone do tanque, para fazer essa medição. Tá? Então aqui é uma informação para vocês, a célula totalmente cerâmica, que já também é muito melhor para você trabalhar, e é confiabilidade da informação, totalmente higiênico para você instalar no seu processo. Aqui uma outra informação para vocês, uma linha mais recente também que nós lançamos, é um sensor de pressão, um transmissor de pressão, com a conexão de meia polegada, só que também higiênica. Então, se eu tenho tubulações muito pequenas, eu posso fazer essa instalação e ele me mede tanto pressão quanto temperatura, e eu recebo essa informação através do IO-Link também. Então, vocês podem ver aqui quão compacto e quão simples de instalar, eu consigo fazer uma redução de toda essa infraestrutura que eu precisaria fazer para um sensor comum, eu posso otimizar e fazer igual essa imagem aqui da direita que vocês estão vendo, tá? O sensor de pressão é esse daqui, e o da esquerda é uma chave de nível, para vocês verem o tamanho do sensor, só que também a confiabilidade na medição dele é a mesma de sempre. Tá? Totalmente higiênico, pressão e temperatura no mesmo ponto. Eu começo a ter mais informações e mais recursos com a IO-Link. E aqui para vocês uma ideia de instalação, fotos da prática mesmo, de processo. Aqui vocês podem ver, por exemplo, um transmissor de pressão, um sensor instalado, e olha onde está o mestre IO-Link, está do lado, numa chapa ali fixada na tubulação. Simples assim. Aqui eu também tenho um displayzinho, que eu posso obter as informações em um lugar mais remoto, mas está no processo direto perto dos sensores. Então eu posso fazer algumas ramificações desses cabos bem curtinhos. Aqui também numa estrutura da máquina, vocês podem ver aqui onde está instalado o mestre IO-Link. Então é o que eu falei para vocês, onde for interessante, onde vocês conseguirem instalar, aqui o exemplo de uma eletrocalha e todas as derivações, aqui um sensor de pressão, por exemplo, bem pertinho eu tenho aqui o meu mestre IO-Link, para otimizar o processo realmente. Tá? Então eu ganho em tempo de comissionamento, ganho diagnóstico, ganho infraestrutura, tudo isso reduzindo custo demais em relação ao que é praticado hoje em formação analógica e instrumentação comum. Tá? Só benefícios. E era isso que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço mais a presença, a participação de vocês nesse webinar. E eu deixo o convite também para os nossos próximos webinars. Agora às 10h30 vamos falar também de outras informações. E também no dia 27 vamos falar sobre rede ASE, que nós comentamos aqui. Tem análise de qualidade de óleo, que aí já é monitoramento de condição. Então, fiquem à vontade e fica o convite para vocês participarem. Muito obrigado pela presença de vocês. Sigam nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, e eu estou à disposição. Aqui o meu contato
ou também o nosso contato caso você tenha alguma sugestão em relação ao webinar. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.